a segunda aula, né, do curso de foliações desse ano, e a gente vai começar a discutir hoje a teoria local. Então, o material, de certa maneira, vai ser a gente vai discutir o material contido no capítulo 2 do livro do Brunello, mas a gente vai falar de algumas informações extras, e eu recomendo a leitura, ou que vocês deem uma olhada nesses dois artigos, principalmente do artigo do Martinet, que foi um artigo escrito para um survey da teoria de normalização de campo de vetores holomorfos. Foi escrito para uma palestra no seminário Bourbaki que o Martinet deu. E os capítulos iniciais, os primeiros 1 ou 2 capítulos do livro do César Camacho com Paulo Sade, Pontos Singulares de Equações Diferenciais. Eu vou disponibilizar, como da outra vez, os slides na página, e já estão com hiperlinks aqui, é fácil vocês acessarem para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então, para discutir a teoria local de campo de vetores, ou de foliações, né, por curvas, eu vou começar num contexto um pouco diferente do que começa o Brunello, e eu vou começar discutindo, antes da teoria local, eu vou discutir a teoria formal. Bom? Então, o que a gente vai estar olhando hoje é um campo de vetores em CN0, isso é a notação que eu vou utilizar para germes. Então, aqui eu estou falando de um germe de campo de vetor holomorfo em CN0, que é um objeto que se escreve dessa forma, é um somatório de AI, DDX, I, aqui tem o I, né? Onde AI são germes de funções holomorfas. Para não ficar carregando a notação, eu vou denotar o anel de germes de função holomorfa em 0 simplesmente por O. E aqui a observação-chave é que o V é uma derivação e, portanto, define uma aplicação C-linear de O. Uma aplicação como um espaço vetorial, né? Vou enviar f, uma função qualquer, um germe de função qualquer, na derivada de Lie de f ao longo de v, ou da aplicação da derivação v no campo, na função f, que é simplesmente somatório de AI df dxi. Se eu denoto por m o ideal maximal, ou seja, o ideal das funções que se anulam na origem, eu posso considerar, ou posso me perguntar se esse ideal é preservado por V ou não. Se a imagem de V, desse ideal maximal por M ou não. E quando isso acontece, não só isso quer dizer que todas essas funções AI se anulam no zero, ou seja, eu estaria olhando para um campo que se anula na origem. Então, não só o M é preservado, como todos os MKs, todas as suas potências de M são preservadas. Então, perceba que a gente está falando de uma coisa bastante concreta, né? Se eu estou com coordenadas x1, xn, o M é o ideal gerado por x1, xn. Certo? E o MK vai ser o ideal gerado por x1AK e xnAK. É claro que aqui vai ter no meio x1, A1, x2, A2, xn, AN, onde essa soma desses AIs... Bom, alfa... Esse aqui não é um A, não, é um alfa. Soma de alfa I é igual a K. Então, seria o ideal gerado por todos os monômios de grau K. Monômios homogêneos de grau K. Tá certo? Então, se V envia M, essencialmente, como essa aplicação V, que é C-linear, ela tem mais estrutura, ela satisfaz a regra de Leibniz, V a M contido em M implica que V a MK está contido em MK. O que nos permite trocar ou
olhar, em vez de olhar essa aplicação C linear desse espaço vetorial de dimensão infinita de uma vez só, permite eu olhar essas aplicações que estão num contexto um pouco mais simples, né? Eu estou considerando as aplicações de O sobre MK mais 1, em O sobre MK mais 1, que envia F em vez de F, sempre módulo MK mais 1. A vantagem é que, enquanto aqui eu estava trabalhando em dimensão infinita e não sabia muito o que fazer, agora eu estou no mundo familiar da álgebra linear de dimensão finita e a gente pode fazer uma série de coisas. Então, é essa observação, esse espaço agora, né, é o espaço vetorial é um espaço vetorial de dimensão finita, que é como espaço vetorial isomorfo ao espaço de polinômios de grau menor ou igual que k, em n variáveis, e eu tenho definido nesse espaço de vetorial de dimensão finita, eu tenho uma aplicação C linear. Bom, dado uma aplicação C linear, a gente pode aplicar o teorema de Jordan-Chevalier, que é uma, digamos, abstração da forma normal de Jordan. Esse resultado me diz o seguinte, que dado qualquer aplicação linear, de um C linear de um espaço no outro, então se eu tenho T, uma aplicação linear de V em V, onde V é um espaço vetorial de dimensão finita, então eu posso escrever T de forma única como uma parte semisimples e uma parte nilpotente. No caso concreto que a gente normalmente estuda em álgebra linear, esse teorema muitas vezes é enunciado semisimples e nilpotente, tal que essas partes comutam. Esse teorema é enunciado dizendo que uma aplicação linear, que é uma matriz em base conveniente, ela pode ser escrita como uma matriz diagonal mais uma matriz na diagonal 0, aqui embaixo 0, aqui. Aí tem os blocos de Jordan, né? Alguma coisa aqui nilpotente. Então, a parte diagonal é a parte semisimples e a parte com entradas apenas no triangular superior é a parte nilpotente. Certo? A gente pode perguntar, talvez podem estar se perguntando o que quer dizer uma aplicação linear ser semisimples, né? Uma aplicação linear semisimples se para qualquer W, então T é semisimples, se para qualquer W, tal que T de W está contido em W, existe um W ortogonal, tal que W interseção W ortogonal se reduz a zero, T de W ortogonal está contido em W ortogonal, e os dois espaços, W e W ortogonal, geram W. Bom, então isso é ser semisimples. E ser nilpotente é exatamente o que o nome diz, é que existe um inteiro positivo, K, tal que N elevado a K é igual a zero. E o que é importante nessa decomposição é que essa decomposição é única. É a única decomposição que tem essas propriedades. SK é semisimples, NK é nilpotente e SK e NK comutam. É claro que aqui, tanto SK
quanto NK são endomorfismos complexos do espaço vetorial O sobre MK mais 1. Aplicações C-lineares desse espaço vetorial. Certo? E essas decomposições, eu estou obtendo uma para cada inteiro K, elas são compatíveis num sentido natural, né? E, no limite, a gente pode obter, então, uma decomposição da minha aplicação C-linear V como uma soma de aplicações C-lineares VS e VN que comutam e onde a VS é semisimples e a VN é nilpotente, mas não no sentido que existe um inteiro, tal que a potência dela é nilpotente, mas tal que ela induz aplicações nilpotentes em cada um desses espaços. Ela, por si só, não precisa ser nilpotente. Tá bom? E o que acontece é que a gente verifica que essas decomposições são compatíveis e que, de fato, tanto VS quanto VN são aplicações lineares induzidas por campo de vetores. Mas campo de vetores agora que não são necessariamente convergentes, mas são campos de vetores formais. Se eu escrevo eles usando as coordenadas d, dx, y, né, se eu vejo, eu posso escrever VS igual a somatório de VS, xi, d, dxi. Essas funções que eu estou obtendo aqui não são necessariamente holomorfas, são funções formais, são séries formais. Eu tenho que me lembrar de fazer slides com menos informação, porque está ficando muito bagunçado. Mas vamos lá, eu estou aprendendo também. Bom? Alguma pergunta? Não esqueçam de, quando tiverem pergunta, ligar o microfone. Eu vi alguns aí mexendo a boca, mas não sei se era pergunta ou se estavam conversando com alguém. Tá certo? Eu tenho uma pergunta, talvez um pouco estranha, mas por que você quer considerar vetores formais? Eu quero entender esses objetos. E a gente sabe, uma teoria, a gente aprende nos cursos de EDO, que se eu tenho um campo que não se anula, ou seja, que VM não é diferente de M, então eu sei que num sistema de coordenadas convenientes, esse campo é simplesmente ddx. Então não tem muito o que estudar. Ou seja, estou dizendo que a teoria das foliações é uma teoria na categoria complexa, holomorfa, é localmente, genericamente localmente trivial. Então, para um ponto onde o campo não se anula, a minha foliação é simplesmente equivalente, em modo de mudança de coordenadas holomorfas, a uma foliação definida por ddx. Agora, o que eu posso tentar fazer, e percebam, esse teorema que eu estou enunciando como um fato geométrico, na verdade, você pode enunciar como um fato um pouco mais algébrico, com um sabor um pouco mais algébrico, que existe uma mudança de coordenadas em que esse campo vira o ddx. Um sistema de coordenadas em que o campo vira ddx. O que eu quero fazer é uma coisa análoga para num ponto. Se VM está contido em M, qual é a aparência do campo? Então, eu posso fazer isso dependendo da sua formação, você vai fazer essa pergunta de várias maneiras. Então,
Na década de 70, todo mundo queria entender a topologia desses objetos. A topologia da decomposição do espaço nas órbitas do campo, coisas do tipo. Você pode, como a gente quer, em última instância, é tentar entender também a mudança de coordenadas de modo para tentar entender a aparência na categoria holomorfa. Então, posso buscar a mudança de coordenadas holomorfas de modo a simplificar ao máximo o meu campo. Agora, é isso que a gente gostaria de entender, mas uma mudança de coordenadas holomorfa, ela, antes de tudo, é uma mudança de coordenadas formais, é dada por séries de potências convergentes. Enfraquecendo, esquecendo a questão de convergência, saindo do universo da análise e indo para o universo puramente da geometria algébrica da álgebra, é natural, antes de estudar a questão de holomorfia, da mudança de coordenadas holomorfas, estudar mudanças de coordenadas formais. Pelo menos nos dá uma pista do que buscar no caso holomorfo. E já dá bastante informação. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, o que acontece é que, perceba, a gente tem essa decomposição VS mais VN, que era essencialmente única, mas como eu formulei aqui meu teorema de forma de Jordan livre de coordenadas, a gente fica sem saber muito bem o que fazer. Eu tinha um campo que era convergente e eu consegui escrever ele como soma de dois campos formais que comutam. E aí, o que eu faço com isso? O que acontece é que o fato do VS ser um campo semisimples não é difícil de mostrar indutivamente a existência de sistema de coordenadas de funções FI, onde o meu campo VS é desse tipo. Lambda I, xi, ddxi. Com lambda I, o número complexo. Então, o campo VS é a coisa mais simples do mundo. É um campo diagonal. Então, isso é realmente o análogo da forma do teorema de Jordan, da forma normal de Jordan. Eu vou escrever meu campo de vetores como um campo diagonal mais um resto. E para escrever o resto, entender qual é o formato do resto, a gente precisa entender, como eu sei que o VN comuta com o VS, a gente precisa entender quais são os campos que comutam com o VS. Agora, o fato desse campo estar diagonalizado, ele ser diagonal, nos dá o fato muito conveniente que a ação adjunta de VS nos campos também está diagonal para a mesma base. Ou seja, quando eu calculo o colchete de VS com xi, aqui eu estou usando a notação de multiíndice. Esse I é um multiíndice, I1, IN. E quando eu escrevo xi, eu estou querendo dizer que isso é x1, I1, xn, IN. Tá certo? Quando eu calculo, é um exercício trivial calcular esse comutador, a gente vê que o que a gente obtém é ainda um múltiplo do xi ddxi com coeficiente igual ao produto interno de lambda com i. Então, isso aqui é simplesmente somatório de lambda i e i. Que notação horrível. Menos o lambda i, que aparece por conta desse fator. Bom? Então, fixado uma N-upla de números complexos, lambda 1 até lambda n, os altos valores do campo VS, da parte linear do campo, você é levado a tentar estudar essa equação. Professor, encontrar as soluções inteiras, soluções I pertencente a NN para essa equação. Professor, diga. desculpa, essa
Você colocou o colchete em azul igual a algo em vermelho. O que está em vermelho é a sua definição de como que calcula esse colchete? Não, aqui eu fiz a conta, né? A gente pode Tá, fazer. eu não sei qual a definição de como que se calcula isso. Desconheço. O quê? Colchete de Lie? Ah, esse é o colchete de Lie. Isso. Ah, tá. Tudo bem. Pode estar tendo uma notação, uma confusão notacional, né? Aqui eu estou com aplicações lineares, né? Então aqui o colchete era simplesmente SN menos NS. Mas um campo eu posso ver como notação, Ok. posso ver também como uma aplicação linear no espaço O, e o colchete de Lie é o mesmo. O colchete de Lie de campos, que você pode você define na análise, também o colchete dessas aplicações lineares aqui. Tá, ok. Obrigada, professor. Tá bom? Então, só para a gente ter certeza que a gente está todo mundo entendendo, vamos calcular o colchete desse sujeito. Tem várias maneiras de fazer. Uma maneira é como eu falei, vamos pensar ele como uma aplicação linear. Então, vamos tentar calcular ele no não vou ficar carregando essa não. Vocês façam a conta. Se eu não me engano, eu fiz a conta corretamente e o resultado dá isso. Tá bom? Bom, e aqui é o que quando você pensa, se você pensa um pouco nessa equação, perceba, é uma família de equações, né? Eu estou fixando. Qual é a equação que eu estou falando? Eu tenho N equações para. N para soluções pertencentes de lambda I igual a lambda I. Eu quero anular esse termo, porque vão ser esses as componentes que vão poder aparecer na minha parte nilpotente. Que a parte nilpotente, lembra, comuta com a parte semisimples. Então, a minha parte nilpotente vai ser uma série onde os termos são esses termos. E o que é interessante, se a gente pensar 2 segundos nessa equação, é que tem 2 tipos de comportamento que são muito diferentes. Então, aqui eu estou desenhando os autovalores do meu campo VS. Eu tenho um N deles, aqui eu estou um exemplo em dimensão 3. É uma N upla de números complexos, e eu estou desenhando esses números complexos aqui. Então, tem dois comportamentos diferentes. O primeiro é o que se chama o domínio. A gente diz que a N upla, lambda 1, lambda N, pertence ao domínio. Quando o zero, que está desenhado aqui, não pertence ao fecho convexo desses elementos. Então, o fecho convexo de lambda 1 até lambda n não contém a origem do plano complexo. Então, isso é o domínio de Poincaré. Então, o domínio de Poincaré é o zero, não pertence ao fecho convexo de lambda 1, lambda n. Por que isso é interessante? Olha, se o zero não pertence ao fecho convexo, é a mesma coisa dizer que existe
uma reta aqui, passando pela origem, tal que todos os autovalores vão estar do mesmo lado. Ou vão estar à esquerda ou vão estar à direita dessa reta. É claro que essa reta é núcleo de um funcional real nesse espaço de valores. Então, eu estou em R2, na reta, passando pela origem, infinito de pontos que estão de um lado só da reta. Mas essa reta é funcional linear. Então, é um funcional linear que é estritamente positivo em todos lambda 1, lambda 2, lambda. Quando eu tento resolver essa equação de soluções. Porque, compondo ambos os lados com esse funcional, esse lado aqui vai crescer bastante. Tá bom? Então, eu tenho uma aplicação linear que é positiva. Ouvindo bem ou... Está um pouco cortado, professor. Não sei se é só para mim. É que eu estou conseguindo ver o vídeo da galera, mas o do senhor está cortando. Para vocês também? Para mim está cortando o áudio do professor. Está dando umas mecânicas assim, no áudio do professor. Sim, também. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se melhora assim. Melhorou ou não? Alguma mudança? Melhorou. O áudio ficou melhor. Tá bom? Então, eu tenho, como eu estava falando, eu tenho, quando zero não pertence ao fecho convexo, eu vou ter um funcional linear nesse espaço vetorial real de dimensão 2, que é positivo, estritamente positivo, em todos os altos valores, e, portanto, não é difícil ver que esse tipo de equação vai ter um número finito de soluções com entradas em NN. Tá bom? Então, é isso que eu estou falando aqui. Anda no domínio polinomial, e essas expressões, quando eu vario I em NN, ela não se aproxima do zero. Ela fica longe do zero. Justamente porque eu estou considerando combinações positivas desses lambda-i's, e todos esses lambda-i's são positivos quando eu calculo esse funcional linear neles. Tá bom? O comportamento oposto é o que a gente chama de domínio de Siegel, que é justamente quando zero pertence ao fecho convexo de lambda 1 até lambda n. Aqui não há a garantia a priori que a minha número de soluções vai ser finita, então não tem por que a minha parte nilpotente ser polinomial, pode ser uma série infinita, pode ser a série trivial também, mas pode ser a série infinita. E o que é pior é que, pior para análise, para a teoria formal não faz diferença, mas para a teoria analítica, a teoria convergente, a origem dos problemas, o conjunto, né, quando eu vario aqui, considero os números complexos desse tipo, tal, onde I pertence a NN, variando o I, eu vou obter um conjunto que vai se acumular na origem. Justamente por a origem estar no fecho convexo desses pontos. Bom? Então, essencialmente, são esse slide. Eu quero fixar duas coisas. É que você tem essa decomposição VS mais VN. Esse cara é diagonal em coordenadas formais
convenientes. E isso aqui é uma série, em princípio, com termos não nulos. Solução dessa equação. Termo não nulo da forma xi ddxi, onde lambda i. Bom, e dependendo do aspecto dos autovalores, essa Vn pode ser forçada a ser trivial, certo? Mas pode também, tem exemplos em que ela vai ser uma série infinita. Para fazer um pouco mais concreto, vamos ver exemplos bem concretos do que está acontecendo em dimensão 2. Tá certo? Então, vamos olhar para o campo. Agora eu vou mudar a notação, como a gente está em dimensão 2, só tem duas variáveis, eu não vou usar x1 ddx1, x2 ddx2, eu vou usar a notação mais econômica, x e y para as coordenadas. Então, se a parte semisimples é a identidade, é x ddx mais y ddy, a gente tem que aquela equação que a gente estava olhando, olha, o lambda, que agora é 1, o i menos 1, ela vai ter soluções desse tipo. Então, só tem essas duas soluções. E a gente vê, portanto, que o Vn ou é x ddy ou y ddx. Um múltiplo de y ddx. Certo? Então, aqui, para a gente saber o que está olhando, se tudo isso fosse convergente, a gente estaria no melhor dos mundos, olha, porque o Vs, isso aqui é o campo radial. Então, a gente sabe, não tem muito o que mais dizer, além de dizer que tem esse aspecto. E quando você considera x mais y dx mais y dy, por exemplo, o que a gente vê é que vai ter y igual a zero invariante e não vai ter mais nada aqui. Bom, não sou muito bom para desenhar, tá certo? Então, isso é um exemplo do que pode acontecer. E perceba que não tem outra solução para essa equação. Tá? Bom, um caso ligeiramente mais geral é quando eu tomo o n, um inteiro, vou assumir agora que é maior que 1, e eu considero VS desse tipo. X ddy mais ny ddy. Então, agora a gente vê que a solução dessa equação, olha, eu tenho duas, né? Essa equação me diz que I1 mais N I2 menos 1 é igual a I I2, 1, 0. Mas acontece que esse elemento ele não é nilpotente, no sentido de quando eu olhar para as aplicações induzidas, esse cara X. Porque quando você é o campo nilpotente, né, o campo V é nilpotente para a gente, se somente se, vocês podem ver que isso é equivalente à definição que eu esbocei anteriormente, existe um K tal que VK de M está contido em M ao quadrado. Aqui eu estou vendo gerando ele K vezes, aplicando no ideal maximal, ele tem que sair do ideal maximal, ele tem que aumentar o grau. E esse cara aqui não vai conseguir, porque esse X pertence ao ideal maximal e ele é deixado invariante pelo campo. Então, esse cara não é nilpotente, então ele não entra na nossa brincadeira. E o VS, fazendo a outra conta, eu obtenho essa expressão muito parecida, mas que agora eu tenho uma solução não trivial, que é a solução... O que eu escrevi aqui?
que eu escrevi aqui? I1 e 2 igual a 1, 0. I1 e 2. Ih, será que eu fiz a conta errada antes? Não. Ah, ou I1 e 2 igual a N0. Ufa. Né? Então, I1 igual, I2 igual a N0. Essa solução aqui eu também vou descartar, porque não é nilpotente. Agora, essa solução é a que está... e aqui está errado. Né? Então, Vn é... não dá para pagar. Vn, na verdade, desculpa, aqui tem um problema, é Xn ddy. É isso? Então, um múltiplo de Xn ddy. Tá bom? Então, perceba aqui, novamente, olha, no primeiro exemplo, eu tenho aqui C e eu tenho dois autovalores iguais a 1. Então, isso está no domínio de Poincaré. Porque o fecho convexo é o próprio 1. Não mudou nada. Opa. Está mal também. Dois autovalores são iguais a 1. E aqui, os autovalores são 1 e N, positivo. Novamente, domínio de Poincaré. Então, aparece apenas um monômio ressonante. Esses termos que aparecem no Vn são chamados de monômios ressonantes. E a gente tem está naquele caso em que eu posso escrever como polinomial com apenas um quociente. Apenas como fator. Tá bom? Muito bem. Um caso diferente é agora em que eu vou estar no domínio de Siegel. Aqui meus autovalores são 1 e menos 1. Então agora o zero está no fecho convexo. E quando eu calculo as soluções daquela equação, a gente vê que eu tenho uma infinidade. Então os campos, se eu tiver um campo, um monômio, que se comuta com esse sujeito, a gente vê que I1 é igual a I2 mais 1. E só isso. É fácil verificar como a Vs de xy é igual a 0. É fácil verificar que Vs e Vn, dessa forma, comutam. Então, aqui é uma série de potência arbitrária em uma variável em que eu estou avaliando ela em x vezes y. A mesma coisa aqui, B, e você tem esse aspecto. Aqui também uma outra situação é quando eu escrevo e lambda, agora lambda pode ser qualquer coisa, mas que não seja racional.
poderia ser inclusive real, mas não racional. Eu não sei se vai estar no domínio de Poincaré ou não, mas é fácil verificar que a gente não vai ter soluções e que, portanto, Vn vai ser zero. Então, ela é formalmente linearizável. Finalmente, um último caso relevante também é o caso em que eu tenho um alto valor não nulo e o outro alto valor nulo. Então, isso ainda não é domínio de Poincaré, é domínio de Siegel. O zero está no feixe convexo, de fato, o zero pertence ao conjunto. E é um exercício verificar que eu posso escrever Vn dessa forma. Um campo que comuta x de dx vezes uma integral primeira de Vs, mais um outro campo que comuta e uma integral primeira de Vs. Para garantir que esse campo é nilpotente, eu preciso impor algumas condições. Eu preciso impor que o A se anula em zero, ou seja, é um múltiplo de t, e que o B se anula em zero em ordem 2, B é um múltiplo de t ao quadrado. Perguntas? Yo tengo una, Jorge. Vos hablaste de monomios resonantes cuando se cumplía esa ecuación. Aham. ¿Conoces alguna interpretación física de la palabra resonancia en este contexto? Não sei se tem uma interpretação física, mas é o tipo de condição que aparece em várias dessas teorias de linearização, que a ressonância é o fato de você satisfazer uma relação desse tipo. E perceba que monômio ressonante, na minha terminologia, vão estar correspondendo exatamente a autoespaços ou elementos de autoespaço onde o alto valor é zero. Então, a ressonância é isso, é uma espécie de, nesse sentido, de degeneração dessa aplicação linear, que é a aplicação adjunta de Vs. Mas eu não sei se tem uma interpretação física, mas a verdade é que essa literatura, tudo isso começa com a física, o pessoal tentando entender formas normais de campo de vetores e coisas do tipo, é um problema que vem realmente da física. E é curioso que esse tipo, acho que muita gente manipula esse tipo de expressão e manipula essas séries formais de campos em áreas aplicadas sem se importar muito com convergência e coisas do tipo. Mas, bom. Então, para mim, eu chamo monômio ressonante simplesmente porque está no kernel do operador adjunto. Não tem nenhuma razão mais profunda, apesar de poder ter, não estou dizendo que é falso. Mais alguma pergunta? Melhorou o som, Matheus? Melhorou sim, melhorou. Muito bem. Tá, então é um pouco isso que eu queria, essa teoria básica da teoria formal, e isso está muito bem explicado nas seções iniciais do artigo do Martinet, que eu dei a referência. Antes de continuar, deixa eu só fazer mais um comentário geral, que, como vocês podem ver, não tem nada extremamente complicado aqui, é tudo muito simples. No final das contas, o que a gente está fazendo é álgebra linear. E, por estar fazendo álgebra linear, tem inversão desse resultado para campos não necessariamente complexos. O corpo base aqui é irrelevante, praticamente. Você tem uma versão desse resultado para qualquer corpo algebricamente fechado. E, na verdade, você nem precisa de algebricamente fechado. A gente só usou algebricamente fechado a partir do momento que a gente falou que o campo era linearizável.
para você ter que a parte semisimples é formalmente linearizável, você precisa algebricamente fechado, mas para todo o demais você não precisa disso. Então, você pode trabalhar isso para qualquer cor. E que pode ser importante dependendo do que você for fazer. Muito bem. Separatrizes. Então, um conceito básico dessa teoria, né, que a gente está olhando para campos, numa vizinhança de zero, seja ele formal ou convergente, que a gente quer entender são as curvas irredutíveis invariantes pelo campo. Ou seja, eu estou em torno da origem, então eu vou ter um ponto, aqui o zero, e eu quero olhar curvas singulares ou não, passando pelo zero, e que são invariantes por V. Invariante pelo campo é dizer que o campo, nos pontos em que ele é não nulo, ele é tangente à curva. Isso você pode formalizar de duas maneiras. Maneira mais algébrica é você considerar o ideal das funções que se anulam em C. Né? Eu estou pegando C irredutível, reduzida, então estou realmente pegando todas as funções que se anulam em C, e eu peço que esse ideal seja deixado invariante pela ação do campo. Uma outra maneira de formalizar isso também é que, como eu tenho uma curva que eu estou assumindo irredutível, um germe de curva, eu estou na categoria lomorfa local, todos esses elementos admitem parametrizações de Puiseux. Eu posso... Acho que tem uma função que parametriza a curva, como eu só tenho um ramo, eu estou na categoria analítica local ou formal local, então isso vale ou formal ou convergente, e eu posso pedir que o pullback de qualquer forma que se anula no campo seja zero para essa campo. Então, são duas maneiras de ver o problema. E uma das razões que a gente quer, que a gente passou para o mundo formal, por exemplo, é que é importante a gente entender separatrizes de um campo. Né? Essa terminologia aqui eu posso te dizer um pouco a origem. Isso vem um pouco da teoria de Bendixson. Então, tem o Bendixson, ele desenvolveu uma espécie de classificação ou descrição topológica de pontos singulares de equações diferenciais em R. Então, na verdade, ele estava olhando em R2, zero, e o que ele observou é que vão existir certas curvas, eu tenho um campo, vão existir certas curvas que se acumulam no zero, tal que vai dividir o R2, ou a vizinhança do zero em R2, em regiões, onde o comportamento dinâmico do campo varia de uma para outra. Então, aqui pode ser uma célula, aqui pode ser alguma coisa assim. E esses caras são as separatrizes, justamente porque separam o comportamento topológico dinâmico da foliação. Aqui, nossas separatrizes, elas não separam nada, porque a gente está em dimensão real 4, dimensão complexa 2, e esses caras têm dimensão holomorfa, dimensão real 2. Então, estão separando, não estão separando muita coisa, mas vão servir de norte para estruturar o estudo das foliações nessa vizinhança. Então, além de falar das separatrizes e definir, deixa eu definir... aqui está faltando mais um conceito. Deixa eu incluir, eu esqueci de... Botei no lugar errado. Deixa eu falar de um outro conceito importante, que é o conceito... Oh, meu Deus. Que é o conceito de holonomia. Opa. Bom. Estou apanhando aqui para organizar minha tela. Então, vamos lá. Holonomia.
Então, a ideia agora é a seguinte. Então, eu tenho uma... Vamos pegar L, uma folha. E nesse primeiro momento vai ser extremamente importante, principalmente na próxima aula, discutir esse conceito para separatrizes em vizinhanças de pontos singulares. Mas agora eu posso trabalhar com uma foliação qualquer. Tá? Então eu posso estar pode ser uma foliação lisa, global, local, pouco importa. E se eu tomar uma folha de F, o que a holonomia nos dá é o seguinte: intuitivamente a ideia é a seguinte. Então eu tenho L, uma folha, e eu vou tomar um caminho gama da folha, começando no ponto P e terminando no ponto P. E a ideia de holonomia é a seguinte: é você, como na holonomia da geometria riemanniana, é você utilizar a foliação para definir um transporte paralelo. Então, eu vou tomar sigma, um germe de transversal, que vai ser um CQ0. Então, Q é a codimensão da foliação. Tá? E o que eu vou considerar é pegar pontos de sigma e tentar fazer o seguinte, tentar levantar esse caminho gama para a folha sigma e ver para onde retorna. É claro que para eu falar em levantamento para a folha, passando por aquele ponto, seria necessário a existência de uma projeção em L. Isso não existe globalmente, mas em toda categoria razoável, incluindo a holomorfa, esses levantamentos, essas projeções existem localmente. Então, a ideia é cobrir a minha folha, o meu caminho gama, por abertos, onde a minha foliação é trivial, é dada por uma submersão, e usar essa submersão para definir esse transporte paralelo. Tá bom? Então, uma maneira de fazer isso, em vez de falar de levantamento de caminhos ou o que seja, é você proceder da seguinte maneira. Eu posso considerar, para um aberto desse, o I, uma submersão, o I, Fi de UI em CQ0. Tá bom? Então, perceba que se eu restringo Fi para sigma, se sigma é sigma transversal a F, como sigma é transversal a F, eu tenho que sigma P vai ser isomorfo a CQ0, via essa projeção. E eu posso fazer o seguinte, eu vou ter aqui o FJ, e eu vou saber que nas interseções FI FI e FJ para alguém aqui em diff de CQ. E compondo os FIJs que aparecem ao longo de uma cobertura de gama, você vai obter, no final da história, uma aplicação H-gama de sigma P para sigma P. Você pega, no primeiro ponto, você vai pegar um ponto de sigma Q, e aí você olha para a imagem por FI. Isso vai me dar um ponto de CQ0. Esse ponto de CQ0 vai ser transformado
por FIJ em um outro ponto. Pela próxima, vai para um outro ponto e, no final, você vai chegar numa aplicação daqui para lá. Uma alternativa para fazer isso é você construir. Você pode também, uma outra maneira de proceder, é você construir uma fibração sem infinito, ou contínua, sei lá, sem infinito, de modo que a foliação seja transversal à folha, tá certo? Essa fibração. Você constrói localmente. E aí agora você tem uma projeção na folha L e você levanta o caminho de acordo com essa projeção. Você mostra que essa construção desse germe de aplicação independe das escolhas, independe da como é o nome? Da escolha da fibração, independe da escolha da projeção e independe, a menos de conjugação, da escolha da transversal. Então, tudo isso para dizer que, associada a uma folha, eu tenho uma representação, então, do grupo fundamental, e independe também do representante de gama, depende apenas da classe de homotopia de gama, não depende do representante. Para dizer que eu vou obter uma representação aqui, em difiomorfismos de sigma P. Bom, então essa é a representação, ou é a antirrepresentação. De holonomia. Certo? Então, da próxima vez, no início, eu quero mostrar em alguns casos, em algum daqueles exemplos, assumindo que algum daqueles exemplos formais são convergentes, eu quero mostrar para vocês como é essa representação de holonomia com respeito a algumas separatrizes. Separatrizes óbvias, que é x igual a 0, y igual a 0. Eu estou, nessa parte inicial, eu estou indo um pouco mais lento do que eu gostaria, porque eu acho que isso realmente isso é material que normalmente é visto no primeiro curso. Mas eu resolvi apresentar eles de forma, pelo menos, esquemática agora, para poder ter certeza que vocês conseguem acompanhar o que vem depois. E eu acho que são ideias assim, um pouco diferentes, que nem sempre quem está acostumado a trabalhar com os aspectos mais algébricos da teoria não vem. E são ideias fundamentais, são as ideias que, na verdade, nasceram junto com teoria de foliações. Essa ideia de holonomia e coisa do tipo. Tá bom? Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Se tem alguma pergunta... Então, vou parar a gravação e a gente pode continuar conversando